Primeiro bloco do programa Confronto, e no segundo também, hoje vamos fazer uma entrevista especial com Glacir Gomes. Glacir Gomes foi candidato a prefeito pelo PV, ficou em terceiro lugar nas eleições, fez pouco mais de 1%, 1,5% dos votos. 724, para ser mais exato. Fez uma votação talvez não tão expressiva, mas a sua participação na eleição foi expressiva pelo modo como se portou durante a eleição, foi bastante aguerrido, eu diria. Estamos aqui com ele. Glacir Gomes, boa tarde, bem-vindo ao Confronto. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Me sinto até um pouco, não sei se sou merecedor de ser o terceiro pela entrevista, ô Macalossi, mas assim, sobre a participação nas eleições, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de agradecer nesses microfones a cada um dos 724 que votaram em mim. Porque eu até vou dizer assim, a esperança a gente sempre tem de ganhar uma eleição, né? Senão a gente não entraria. Mas eu sempre disse que poderia ser uma zebra. E eu acho que a população queria mudar, o Dr. Clayton foi eleito com ampla maioria. E o que mais assim me deixa feliz é que depois das eleições a gente está vendo que as pessoas estão cobrando mais. Eu acho que nunca na história dessa cidade um governo vai ser tão cobrado. Não pelas promessas que fez, mas pela expectativa de mudança que ele plantou nas pessoas, né? Pela forma como ele se portou como candidato. Exatamente, Então, assim, eu acho que aquilo que eu dizia lá no início de junho, nesses microfones, na TV, né, na mídia de modo geral, eu tinha um sonho, que era após as eleições de 2012, que a cidade nunca mais seria a mesma com relação à política. Isso eu acho que eu consegui. Pelas redes sociais, pela indignação de pessoas que nunca antes se pronunciavam, se colocavam a sua posição, hoje estão colocando. Então esse governo do Dr. Clayton vai ser um governo muito cobrado e eu quero ajudar a cobrar. Eu quero ajudar a fazer crítica construtiva. A gente tem feito isso diariamente nas redes sociais. Redes sociais hoje, onde a gente participa de um grupo que você conhece, que tem mais de 5 mil pessoas que estão atentas, pessoas que não se pronunciam, mas que leem e que são formadoras de opinião. Então isso para mim assim já está bom. A minha maior vitória foi essa, de fazer um marco. Eu também tenho uma certeza, e as pessoas que me encontram me dizem isso, que a minha participação foi importante na campanha para dizer coisas que nunca tinha sido dito anteriormente, que nem tu fez na introdução, né? Se eu não estivesse na campanha, tenho certeza que o Dr. Clayton não diria tudo o que eu disse, até porque ele é uma pessoa um médico, uma pessoa que eu posso dizer até que não se preparou para a política, porque ele até os últimos dias trabalhava como médico. Mas tu se preparou? Com certeza. O teu discurso durante toda a eleição foi o discurso de quem atacava os políticos. Sim, e continua atacando os políticos. Mas tu não é um político. Eu sou um político novo. Eu sou um político que entrei para fazer diferença na política. Porque antes a maioria são politiqueiros. Politiqueiros, gente que trabalha para manter... Mas todos? Não concordo. A grande maioria é. Tanto Macalossi, vamos dar um exemplo local para as pessoas que estão nos ouvindo entender. A Câmara de Vereador passou de 10 para 15. Mudou o quê? Eu escrevi na época um artigo no jornal dizendo que a mudança no número de vereadores pouco importaria, porque de fato ficariam os mesmos. Então assim, mudou o quê? O Dr. Lino, o Márcio, a Glória e não me lembro o outro, queriam CPI das horas extras antes. Aí ganharam as eleições, só a Glória e o Hildo, pela análise que eles Catafesta. Pela análise que eles fizeram, eu conversei com o Márcio Guilden a respeito, e pelo que ele havia dito, e isso me parece foi o que saiu nos jornais, o entendimento deles a respeito da questão da CPI é que o Ministério Público já tinha uma investigação bem adiantada a respeito, e o resultado de uma CPI seria mandar um relatório da CPI para o Ministério Público. Não concordo, eles são pagos para fiscalizar, para legislar e principalmente para cuidar do dinheiro público. CPI faz parte dos vereadores, sim. E só 4 que foram a favor. Glória, Hildo, o Catafesta e o novo Rudinei. Que bom que passou de 10 para 15, porque só 2 novos que se pronunciaram a favor do povo. Os outros 11 foram coniventes. Estão ali apenas para ganhar dinheiro. Mas por que tu acha que eles não assinaram a CPI? Eu até desconfio que tem algum contrato de gaveta. Que nem isso é uma coisa que o Catafesta lançou na mídia recentemente. Os politiqueiros ou políticos que não querem o benefício do coletivo
fazem contrato de gavetas. Será que não existe contrato de gaveta? Como é que as pessoas eram a favor antes? E o Dr. Lino disse na Câmara, está gravado, inclusive é transmitido ao vivo, tá na ata. Eu não estou dizendo mentira, eu estou divulgando um fato. O Dr. Lino disse que se fizesse a CPI agora, seria um julgamento político. Quer dizer que antes não era. Antes interessava, que era uma oposição. Agora que são situação, não interessa. Então, assim, voltando ao políticos e o politiqueiro. Nós temos muitos politiqueiros ainda. Políticos muito poucos. Eu acho que a Glória é uma boa política. Eu acho que o Catafesta hoje é um bom político. Eu acho que o Hildo e o Rudimar serão uns bons políticos. Os outros eu tenho dúvida. Eles não disseram a que vieram. Aprovaram o projeto número 001/13, emitido pelo prefeito Clayton Gonçalves, no qual cria cargos de confiança. Nós estamos adiantando a pauta, vamos chegar a isso. Vamos chegar a isso, Glaucio. Tá bom. Eu queria começar vamos lá. A perguntar a respeito. Vamos pela ordem. Lá pelo início. Tá bom. Quando é que surgiu a ideia de ser candidato a prefeito? No dia que o prefeito Bareta me provou que tudo passa pela política. O que ele te provou? Existia um trabalho meu junto com a administração, junto com o prefeito Pascoal, no qual eu, como integrante e no final presidente do Mocovi, eu sou contribuinte e participo do Mocovi desde 94 e 2001. Continua participando? Não. Eu me afastei porque eu fiz uma promessa. Se não dessem sequência no ProERD como tinha que ser. Quem sucedeu foi o Silvio Marqueto, atual secretário do Meio Ambiente. Foi. Fez uma péssima administração, inclusive. Né? E hoje eu não concordo também com essa administração do Mocovi. Eles não estão priorizando o ProERD e não estão priorizando que aumente-se o número de policiais. Estão priorizando prédio, estão priorizando salas, mas não adianta ter sala, prédio, viatura se não tiver policiais na cidade. Voltando ao Pascoal. Pascoal, Leonel e Glacir formavam um triângulo perfeito onde tudo que era necessário se fazia. Tanto que até 2008 nós tínhamos uma das melhores segurança da região, talvez do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se prendia, as coisas aconteciam, blá blá blá. A partir do momento que o Bareta assumiu, ele não cumpriu aumentar a remuneração para o Mocovi e começou a dizer nos primeiros dias que segurança era dever do Estado. Se ele diz isso, os contribuintes do Mocovi, a partir desse momento, não precisam contribuir. Ele está assinando em branco que não tem que contribuir. Então isso fez nós perder 20 policiais. A partir desse momento que eu pedi para ele um ônibus, que a gente conseguiu, o ônibus está parado na garagem até hoje, a gente conseguiu esse ônibus junto com a Receita Federal, eu tenho no site do PV isso aí hoje, do Mocovi, tiraram do Mocovi o ProERD, tiraram essas coisas e eles tiraram. Eu não sei para que o site do Mocovi existe hoje, né? E eu não sei se foi o atual presidente ou o anterior, isso aí, né, a gente tem que descobrir ainda quem é que não tem interesse no ProERD, né? Eu pedi para o prefeito Bareta um dia, o ônibus, ele tirou a caneta do bolso e disse assim para mim, ó, quem manda sou eu. Ou seja, porque eu disse que se ele não me desse o ônibus eu ia para a imprensa. Aí ele disse assim, ele tirou a caneta do bolso e mostrou e disse assim, ó, quem manda sou eu, como dizendo que quem assina a liberação é ele ou quem manda na imprensa é ele, foi o que eu entendi. A partir daquele momento eu entendi que a gente precisava ter uma veia política. Em 2008, essa é uma frase que eu catei no site da Prefeitura Municipal. Certo. Deu a seguinte declaração. Certo? Para o prefeito Pascoal. Tu deu a seguinte declaração sobre o governo Pascoal. Tá? Vou abrir aspas. Isso foi o Glacir Gomes. Teu nome já está marcado na cidade, não será uma placa que fará a diferença, já que tens o reconhecimento de toda a comunidade, afirmou o presidente do Mocovi com relação ao prefeito Bolivar Pascoal. Enquanto o mundo todo pede a saúde e a educação, Farroupilha já tem isso. Aqui a população pediu asfalto, Pascoal pavimentou o caminho que elegeu seu sucessor Ademir Bareta, fato inédito para Farroupilha. Até 2008 tu elogiava a gestão do Pascoal. Eu pedi voto pro Bareta e votei no Bareta. E depois, nessa última eleição, tu criticou o governo Bareta no período de 12 anos. Mas aí é o seguinte, ó, o Pascoal, quando elegeu o Bareta, ele me disse que tudo seria como antes no quartel de Abrantes. E mudou. O Pascoal mesmo não conseguiu mais dar as sugestões que ele dava antes para o Bareta. O Bareta se tornou um rei. Isso aí todo mundo sabe. Existia um conselho político? Nunca.
Reunir os vereadores no gabinete dele para quê? Para dizer o que tinha que ser feito na Câmara? A Câmara, então, é para quê? São marionetes. E hoje não sei se é diferente. Isso é a politicagem. A pergunta que eu lhe faço, por que eu lhe identifiquei na campanha mais como um anti-Bareta do que como um candidato a prefeito? Não. A sua análise não foi correta, Marcelo. Teu problema com o Bareta é pessoal? Nenhum, nunca discuti com ele. Eu achava que o Bareta ia fazer a melhor administração dessa cidade. Ele pegou uma estrada pavimentada, que nem o meu discurso que tu acabou de ler, quando nós inauguramos as 5 casas que eu construí como presidente do Mocovi, que estão lá no Belvedere até hoje, que a promessa era fazer 10 casas por ano. Hoje nós teríamos 40 casas na cidade, não teríamos problema de segurança na cidade. Os policiais gostariam de vir para cá para trabalhar aqui. E, no entanto, o Bareta não cumpriu nada do que prometeu. Então, tudo aquilo que o Pascoal também me prometeu, eu também passei a criticar o Pascoal por aquilo que ele me disse que ia fazer e não conseguiu fazer. Ele me disse uma vez no gabinete dele, deixa que a segurança eu vou cuidar. Aí, no fim, ele não conseguiu mais. O Bareta simplesmente não quis fazer segurança. Mas, Calossi, vamos fazer uma análise aqui sobre o que é prioridade para a população. Se nós sair na rua hoje, a população vai dizer o seguinte: saúde, educação, emprego, vai talvez deixe a segurança em terceiro ou quarto. Eu te digo o seguinte, nós podemos ter o melhor hospital da cidade hoje aqui, apesar de endividado, problema do governo Bareta. Apesar da má administração, problema do presidente Milton, que ele botou lá, o Bareta botou lá no hospital. O conselho também acho que não está legal, né? O presidente é uma boa pessoa, as pessoas que se doam para fazer as coisas voluntariamente, a partir do momento que se doa e bota o nome, tem que tocar. Porque se está fazendo voluntariamente, é porque elas querem fazer. O próprio doutor Belaver, que é o presidente do conselho, ele não está conseguindo o pulso que precisa lá no hospital. A gente sabe de um advogado lá que recebeu 25 mil num mês. Onde é que está a transparência do dinheiro? Mas as contas do hospital não são auditadas pelo Tribunal de Contas? Não sei. Você sabe que o Tribunal de Contas viu isso? O Tribunal de Contas ele analisa todos os valores. Mas será que o Tribunal de Contas conseguiu ver um advogado recebendo num mês 25 mil reais de prolabore? Isso é moral? É legal? Não tem medo de uma declaração dessa? Mas medo de quê, Macalossi? Medo de quê? Eu tô tem provas em relação a isso? Claro, isso está nos relatórios do ProSaúde. Por que não entra no Ministério Público? Mas isso eu descobri há pouco tempo e já lancei nas redes sociais. Já lancei. Agora sim, o meu objetivo hoje, como cidadão, é denunciar essas coisas. E estou denunciando. Eu botei sexta-feira isso aí nas redes sociais, pedindo uma CPI da saúde. Até agora os vereadores falaram, na segunda e terça, sobre isso aí? Não. Os vereadores não estão cuidando do dinheiro público. Isso é politicagem, isso não é política. Não vamos deixar assuntos pendentes, pelo amor de Deus. Vamos indo. Outra celeuma que se deu durante a campanha eleitoral foi o seu ataque contínuo aos CCs. Sim, continuo. Tu considera os CCs como um grupo algo absolutamente desprezível? Negativo. Tu acha que não tem que ter ninguém na administração que tenha cargo em virtude da sua experiência política? Nenhum. Macalossi, eu não tenho nada contra a pessoa que está desenvolvendo o cargo de CC. Eu tenho contra o prefeito que incha a administração de CC. Eu sou contra aquele CC. Mas tu acha que o número de cargos eram 166? Certo. Era a mistura entre o número de pessoas que trabalhavam como CCs e eram cerca de 30 FGs, sendo os quais 134 cargos de confiança estavam ocupados. 134. Agora são 59. Certo. Tu acha que isso é demais? Uma estrutura de 60, 70 mil pessoas? Acho. Sabe por quê, Macalossi? O quanto sobra hoje no Estado para investir em infraestrutura? 3%. Quanto sobra no município para investir nas necessidades do cidadão? Manter cargos de CC, isso aí não interessa ao cidadão, interessa só aos CCs e às suas famílias. Para o cidadão que paga pesados impostos e trabalha 4 meses por ano, isso não interessa para o cidadão. Então a pergunta que eu te faço hoje, é 7% de um orçamento de 180 milhões que sobra para investir.
Isso é justo para nós que trabalhamos 4 meses por ano? Mas é porque existem valores que são dentro do orçamento que eles são destinados especificamente. Por exemplo, existem valores que são obrigatoriamente investidos em educação e que os politiqueiros criaram determinadas leis para beneficiar os politiqueiros. Se ela está criada, tem que ser cumprida. Eu também acho. Pode ser penalizado se não mandar. Eu também acho. Em saúde, por exemplo. Mas aqui em Farroupilha, tu sabe que tanto na saúde como na educação, a gente investe mais do que o valor que precisa. E tu acha que não é bom isso? É ótimo. O que eu acho ruim é sustentar CC. Mas eu considero poucos. Não, eu considero tá que o errado. atual prefeito está trabalhando com um número de CCs muito abaixo do que ele necessita para dar bom andamento nos processos. Problema dele. Por que ele não... Mas o problema dele se traduz em um problema da sociedade. Negativo. Não precisava trazer uma secretária da educação de fora. Nós temos 650 professoras na A procedência do CC pode ser questionada, mas eu estou falando do número. Macalossi, vamos por partes. Eu estou desenvolvendo agora uma reflexão sobre os CCs. Por que a Espanha, Portugal e a Grécia estão mal hoje? Gasto público. Ah, é? E tu acha que CC demais não é problema de gasto público? Mas é que eu não considero um número excessivo. Tu não considera, eu considero. A minha proposta desde o início, até foi debates nossos, do Jonas, que eu queria reduzir 80% os CCs. 70. Eu acho que é 80. 70. É? Temos a declaração. Eu gostaria que o Hildo possa tocar. Porque eu acho que isso vai completar, inclusive, a nossa discussão aqui, vai te dar... 70 a 80 não me importa. Para mim, a minha meta no futuro é reduzir em 95% o CC. Só assim vai sobrar dinheiro para fazer as coisas que precisa. Quer dizer, o único eu gostaria que o Hildo, tu consegue colocar para nós... Não precisa. Deixa por 70. Pô, vamos adiante. Eu gostaria de ouvir, porque eu quero te fazer uma pergunta específica sobre isso. Mas enquanto isso, Macalossi, deixa eu fazer a reflexão no seguinte. Tá, termina a reflexão. Não precisava trazer uma secretária da educação de fora que tinha origem no PT. Mas isso aí tudo bem. A maioria das secretarias hoje é PT, o Clayton é do PT e não é do PDT. Isso é a minha visão hoje, né? Isso também não importa, porque a maioria das pessoas que votaram no Clayton, não no partido. A maioria das pessoas que votaram no Clayton não sabe nem qual é o partido dele. Eu também considero que a vitória do Clayton foi uma vitória pessoal dele. Pessoal, merecida. Eu acho assim, ele vai ter que justificar, ele vai ter que trabalhar, tem que parar com as viagens nos dois sentidos. Viagem de viajar muito e deixar para o Pedroso administrar, que muitos tinham rejeição com relação ao nome do Pedroso, e também parar de querer tirar Santa, privatizar, municipalizar estrada de Caravaggio, que é estadual, querer tirar a escola estadual de um lado para outro. Quer dizer, tem que parar de viajar, tem que fazer as coisas que a comunidade quer. No plano de governo não tinha essas viagens que estão fazendo agora. Vamos voltar para o CC. Se das 650 professoras fizesse uma votação entre elas, escolhesse as 10 que elas escolheriam para ser a secretária da educação, todas as 650 professores apoiariam muito mais uma professora de carreira do quadro do que uma secretária caindo de paraquedas de fora. Isso é ponto. Concordamos. Concordamos? Não vou defender aqui. Concordamos a ideia? Discordamos. Então tá. Então deixa eu continuar. Se nós fizéssemos isso entre os engenheiros da prefeitura, concursado, botasse eles numa sala, os engenheiros, arquitetos, as pessoas que conhecem engenharia e obras e tal. Sim, mas o prefeito Deixa eu completar a frase, Macalossi. Mas o prefeito precisa ter confiança na pessoa. Pode ser que com a pessoa 20 pessoas chega. Não seja... Com 20 pessoas chega. Isso é uma questão de administração e gerência que tu não tem esse conhecimento ainda. Eu fui secretário de finanças. Não, mas tu não tem esse conhecimento ainda de administração que eu tenho. Então eu tenho mais experiência que tu. Tu é um guri que sabe mais que eu, tu tem mais formação que eu, tu é um guri mais intelectual que eu, mas experiência tenho eu, Macalossi, isso tu tem que me ouvir. Tá? Então assim, com relação a engenheiros, arquitetos, etc., bota eles numa sala, todos concursados da prefeitura, tira os objetos pontudos, tá? E entre eles escolham 3 nomes para ser secretário de obras. Se escolher alguém que tu não gosta. Deixa eu completar a minha Se escolher frase. alguém que tu não gosta. Macalossi, isso é uma maneira de reduzir custos e CC. Deixa eu completar a frase. Já te dei a ideia dos professores. Agora vamos para os engenheiros, arquitetos, gente que é do meio. Não um político, como sempre tem na Secretaria de Obras. O político hoje, que é na Secretaria de Obras, hoje chama-se Roque Servinini. Esse é um político. O que o Roque fez em atividades particulares que dá experiência para ele ser secretário de obras? Só a parte política.
E até agora o que se viu só foi derrubar capim. Na minha opinião, Deixa eu completar o pensamento. Tem um preconceito com relação à política. Nenhum. Tem um preconceito. Quer dizer, a gestão de qualquer secretaria, ela passa por trâmites políticos. Isso é na tua visão. Muitas vezes o técnico não tem capacidade de digerir isso é na tua visão. O problema político é com o prefeito. Tu já esteve dentro de uma prefeitura? Lógico. Quer dizer, tu já participou de algum governo? Não, mas eu preciso para isso. Mas como é que é a tua experiência? A minha experiência é o seguinte, o prefeito gasta hoje 15, 16 milhões por mês e o povo que paga esses 15, 16 não tem os benefícios que teria que ter, Macalossi. Esse é o foco, Macalossi. O poder público está aí para servir o cidadão e não os políticos. Esse é o foco. Assim, tu já estudou a administração americana? Que tudo é terceirizado, inclusive os presídios são particulares? Eu sou um defensor do liberalismo. Eu também, então nós estamos usando as palavras erradas. Talvez. Macalossi, um engenheiro concursado dentro da prefeitura... Tu chegou a propor, inclusive, durante o período que tu era candidato, que uma lei que restringiria a nomeação de secretários para quem fosse concursado. É inconstitucional. Mas não precisa. Não precisa. Quando eu disse aquilo ali, foi uma frase dentro de um contexto. Mas como todo bom jornalista que tu quer ser no futuro, tu fica pensando as palavras aquelas para botar contra mim. Não é assim, Macalossi. É o seguinte, vamos voltar para os engenheiros. Para as pessoas entenderem o que é uma proposta de enxugar CCs e administrar coisa pública para o público e não para o privado dos políticos que se detêm no poder. Essa é a questão. E a questão é a seguinte, Macalossi, se nós botar uma professora de carreira como secretária de Educação, se nós botar um engenheiro na Secretaria de Obras, o prefeito pode mudar a hora que ele quiser esse secretário, porque se ele não estiver fazendo a produção que ele, como político, está vendo que o povo precisa. Mas eu identifico que secretarias necessitam de gestores, não necessariamente de professor de carreira ou de um engenheiro. O engenheiro tem conhecimento técnico sobre projetos. Eu acho que para fazer obras tem que ser engenheiro. Eu acho que fazer obra tem que ser engenheiro. Político não sabe fazer obra. Político faz as burradas que fazem por aí. Político faz burrada que fazem por aí. Como plantar árvore debaixo de fio de alta tensão, como fazer um quebra-mola de 2 metros de altura. Político sabe fazer politicagem hoje, Macalossi. E o cargo de prefeito não é um cargo político? Quer dizer, tu como candidato... Eleito. Certo, mas os é um cargo político. Os CCs que hoje estão lá não foram eleitos. Tu vais gerir todos esses secretários. Essa parte não sem conhecimento técnico. Negativo. Eu tenho conhecimento de passar o dinheiro que é do público para o público e não para o privado no bolso dos politiqueiros. Essa é a questão, Macalossi. Nós temos que diminuir CC, tem que sobrar dinheiro para investir em saúde, segurança, educação, porque não está sobrando. O governo no qual tu fez parte de 12 anos investiu quanto do orçamento em benefício da população? Gastou tudo com CCs, gastou tudo com aonde eles queriam gastar, mas não gastaram aonde precisava, que aonde o público estava esperando. Como não? Se tu mesmo disse que, como há pouco tu disse que a prefeitura investe mais do que deveria em saúde e educação. Eu quero saber. Quer dizer, saúde e educação não é interesse do público? Muito! Então, muito! Quer dizer, tu já entrou em contradição com o teu próprio discurso? A contradição é tu de estar pensando sempre as mesmas coisas. O importante é o seguinte, aonde que o teu prefeito gastava 15 milhões por mês? Não sei, esses 15 milhões eu não sei. Tu está falando do orçamento? É que tu pega o orçamento de 150 milhões e tu fatia ele em 12 meses, mas existem despesas fixas. Mas quais são as despesas fixas? Essas que nós falamos. É sustentar CC, de pagamento, é sustentar cargos, é sustentar salário. Mas os cargos, mas é que tu está fazendo um superdimensionamento do gasto que existe com CCs. Eu e tu, nós precisamos fazer um programa só de CCs. Porque tu defende o CC e eu defendo o cidadão. Claro que eu defendo os cidadãos. Não defenderia investimento em educação e saúde. Não, educação e saúde nós também defendemos. Estamos de acordo. Próximo assunto. Tu deu uma declaração na campanha eleitoral no ano passado. Tu deu a seguinte declaração para o Leandro Adamati na TV Farroupilha. Vamos lá. É sobre CCs. Vamos lá. Nós queremos reduzir a folha, a máquina administrativa. Leandro, tem outro meio de sobrar 20 milhões por ano que não seja reduzir a folha? Se nós reduzirmos 70% dos números de CC, nós vamos ter 20 milhões a mais por ano para aplicar em infraestrutura, coisa que hoje não se faz na cidade. 70% do número de CCs, certo? Então, quer dizer, era sobre aqueles 130 e tantos ali que tinham sido ocupados. Não é só isso aí.
tem 100 no ProSaúde e 40 no hospital. Mas como é que tu vai diminuir desses dois aí, que tu considera CC, se são duas empresas, se o ProSaúde, por exemplo, é uma empresa privada? Ah, é? Quem é o presidente do ProSaúde, quem é o presidente do conselho, não são Mas eles foram eleitos? Eles não são tudo do PMDB? Mas eles foram eleitos. Quer dizer, a pessoa por ter uma ficha de filiação partidária, ela está automaticamente excluída de participar de qualquer organização? Não. Ela só pode ser do PV? Não. Pode ser qualquer um. Inclusive aqui, ó, até isso aí traz um gancho para as ONGs. Sábado foi criada uma nova ONG em Farroupilha. Necessária, nossa colega Rosana, a Débora, o Jair, tudo gente boa. Todos os governos adoram ONG, Macalossi. Sabe por quê? Porque as ONGs vão pedir dinheiro para os empresários, na rua, para os governos poderem gastar nos políticos. E não onde precisava. Porque cá para nós, isso nós vamos concordar, eu tenho certeza. Não precisaria nenhuma ONG, não precisaria nem o Mocovi, nem a PAI, nem a MAFA, né? Não precisaria nada disso aí. Eu, como presidente do Rotary, eu comprei 20 cadeiras de roda e participei do banco ortopédico, que hoje tem mais de 600 equipamentos. Eu acho que o Rotary errou, e eu errei junto. Se gasta quanto do orçamento hoje para a saúde? Isso é problema da saúde do município. O cidadão já está por demais taxado. O cidadão paga imposto de dia, de noite, dormindo, água. Então, assim, ó, só se cria ONG, sabe por quê? Para as ONG buscar dinheiro e o governo não precisar gastar. Então estava lá todo o secretariado, não mudou nada, só mudou 6 por meia dúzia. Nós vamos mais adiante depois. Sobre essa sua colocação ainda na pré-campanha, não mudou nada, eu estou coerente, tu viu? Ok, mas a maioria do gasto que se tem com pessoal na prefeitura é para pagar professor. Quer dizer, do quadro de funcionários, que deve ser 1.100 pessoas, umas 800 são professores. E elas ganham bem em Farroupilha. E isso é investimento em educação. Pagar bem os professores. Nunca falei diferente disso. Mas é que tu diz que tu vai economizar 20 milhões, sendo 70% de CCs, não dá esse valor aí. Dá mais. Dá mais. Tem as horas extras, aquelas que estavam pagando. Mas CC não ganhava hora extra. Ah, é? Quem ganhava hora extra lá? Quem ganhava hora extra é funcionário público. Não é isso que apareceu lá, os CCs lá. A RBS botou bem claro que tinha um CC que cuidava de informática, outro que era engenheiro. Ali era o escândalo dos funcionários fantasmas, não era por causa de hora extra. Ah, isso não tem a ver com CC. É um vício, mas é um vício diferente. É um problema, é um crime diferente. Se não tivesse tanto CC, não tinha tanto crime igual a esse. Está dizendo que funcionário público não comete crime? Eu estou dizendo que se comete crime que ele perde o emprego. E o CC, eles remanejam, eles seguram. O CC é muito mais fácil de perder o emprego. Ele pode ser demitido. Não o funcionário público é mais difícil. Não foi fácil no escândalo da venda de alvarás na Secretaria do Meio Ambiente. Dos 3 envolvidos, 1 era CC e 2 eram funcionários públicos. É? E quanto tempo demorou para demitir o... Um dia. Não. Tu sabe que não é. Tu sabe que quando a promotoria chamou o prefeito lá e disse aquilo ali, só demitiram ele quando veio para a imprensa. O foco agora, vamos voltar para o CC, que tu gosta bastante e o povo vai entender que está nos ouvindo com mais facilidade. Se nós incentivar os concursados a trabalhar e ganhar cargos de chefia que hoje são dados aos politiqueiros que são carreiristas, que querem manter o poder na busca de cargos de salário, esse pessoal concursado vai se motivar mais, vai se qualificar mais, vai fazer mais faculdades, porque eles sabem que eles serão os promovidos. E com isso talvez a gente enxugue a máquina pública. Com menos gente qualificada, teremos maior eficiência de trato. Mas existe cada vez um maior número de atribuições que são passadas aos municípios. E ao mesmo tempo reduzir o número de funcionários. Exatamente, nós vamos reduzir o número de funcionários com maior eficiência e modernidade. Mas será que o objetivo, quer dizer, nós temos 2 formas de encarar o mesmo problema e nós talvez queremos ambos a redução do tamanho do Estado. Voltamos para a Grécia e para isso. Só que tu quer reduzir o número de CC sem reduzir as atribuições do Estado. Eu quero eficiência, eu quero motivação, reduzir as atribuições do Estado. Eu também. E por consequência reduzir. Agora tu está sendo contraditório. Não, eu não tu quer reduzir, mas tu quer manter o CC tudo? Não precisa.